Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de julho, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Os apóstolos tinham família, tinham um passado. E a família dos apóstolos imaginava que a vinda do Messias, do reino de Deus, seria algo grandioso, glorioso, com muitos privilégios, com muita pompa para as pessoas que estivessem próximas a Jesus. E por isso ela quer pedir. A princípio, acreditávamos que ela iria pedir saúde, paz, alegria, amor, a salvação, mas não. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Sentar à direita significa ser o general, aquele que vai comandar o exército. Sentar à esquerda é o tesoureiro, aquele que vai administrar os bens do reino. Como é natural, aquela mãe estava interessada no futuro de seus filhos, no reino de Jesus. Só que ela, seus filhos e os outros discípulos ainda imaginavam o futuro como a nossa maneira muito humana de ver as coisas, como se o importante fosse ter boa colocação e muito poder, riqueza, prestígio, comodidade, prazeres e facilidades. Só com o tempo iriam compreender que não era assim. De fato, o reino de Deus é a humildade, é dedicação, é sacrifício e cruz também. Jesus então respondeu: Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber do meu cálice? Eles responderam: Podemos. Então Jesus diz: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esse lugar àqueles aos quais ele os preparou. Beber do cálice significa sofrer e morrer na cruz. Sempre que no Evangelho se faz referência ao cálice, se fala de dor e sofrimento. Vejam só quando Jesus, por exemplo, estava na agonia do Monte das Oliveiras, Jesus disse ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus pergunta: Vocês poderão beber do meu cálice? E eles disseram: Sim. E Jesus diz: De fato, vocês beberão do meu cálice. Com o tempo, os apóstolos iriam se converter, iriam se unir a Jesus de forma ainda mais íntima, até mesmo na dor e no sofrimento. E todos os apóstolos, com exceção de João Evangelista, morreram de forma violenta. Todos beberam do cálice de Jesus. Então, estar unidos a Jesus é estar unido também à sua cruz. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois. Por que essa irritação? Porque os dois queriam lugar de privilégio? Essa irritação se dá por ciúme, por inveja. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem e tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aqui está muito claro como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso modo de viver, com simplicidade, com humildade, servindo. É claro que muitas vezes nosso coração vai querer os primeiros lugares, vai querer elogios,
privilégios. Muitas vezes, até sem tomar consciência disso, nós vamos querer ser maiores do que os outros e mais importantes. Esse não é o jeito dos cristãos verdadeiros. Que se quisermos ser verdadeiramente cristãos e filhos do Pai eterno, temos que ser como Jesus nos ensinou, servidores, humildes, procurando sempre o último lugar, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O exemplo para nós é o próprio Jesus. Sendo o Filho de Deus, ocupou o último lugar. Nasceu num curral, seu berço foi um coxo, viveu no meio dos pobres, morreu numa cruz. Se nós não entendermos a vida de Jesus, vamos viver iludidos, vamos viver sonhando com aquilo que não existe. Ser cristão de verdade é ser cristão que ama, que serve e que se doa, que não julga, não condena, não aponta o defeito de ninguém, mas exige de si, exige cada vez mais compromisso com a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.